Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez os filhos. Pega a sua voz, vamos cantar isso. Os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Vamos dizer: vamos cantar isso a Ele. Pega a sua voz. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não, não há. Não, não há, não há. Aleluia. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és Não há outro como Ele. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Mais uma vez, vamos cantar isso. Pega a sua voz, vamos dizer a Ele. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Vamos cantar assim, todos os versos. Todos os versos e canções que eu consegui é para Te agradar, Senhor. Teu é o Rei. Vamos cantar mais uma vez todos os versos. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes nós queremos Te dizer. Vamos cantar. Teu é o reino e a glória para todo sempre. Sim, Senhor, recebe a nossa adoração nessa manhã. Teu é o reino
só tu és santo. Nós vamos ficar um instante em silêncio com os instrumentos, porque nós somos uma igreja que espontaneamente adora Jesus pela sua santidade. Pode tirar o pad também. Eu gostaria, existe uma palavra em Salmos chamado Selá, um silêncio, e nesse silêncio nós iremos exaltar a Jesus agora. Eu quero te convidar a erguer a sua voz e começar a declarar palavras sobre a santidade de quem é Cristo. Vamos encher esse lugar de adoração com algo sincero, algo que flui do nosso íntimo. Talvez você nunca tenha dito as suas próprias palavras de adoração a Jesus. Chegou o momento de você dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te exalto. Tu és a presença mais importante aqui, Jesus. Recebe a nossa adoração. Vamos, erga a sua voz. Vamos começar a exaltar Jesus. Vamos levantar um clamor para que a glória de Cristo se manifeste aqui nessa manhã. Seja bem-vindo, Jesus, no nosso meio. Encontra aqui um lugar onde o Senhor habita, onde o Senhor é honrado, onde o Senhor é glorificado. Encontra aqui corações que te amam e te desejam. Nós te exaltamos, Jesus. Tu és o Rei da glória. Tu és o primeiro. Tu és o único. Tu és incomparável. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Ah, Espírito Santo, enquanto nós te louvamos, enquanto nós te engrandecemos, começa a operar milagres no nosso meio. Que pessoas agora nasçam de novo, sejam restauradas, curadas, transformadas, tocadas pelo teu poder. Nós clamamos pela tua glória entre nós. Tu és o único digno, Senhor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre e domínios. Os anjos clamam.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele é santo, santo, santo é o nosso Deus. Sabe, um dos momentos sublimes assim para mim nas Escrituras é quando a Bíblia nos diz em Isaías que ele entra no templo e o lugar está tomado pela presença de Deus. E ele vê o Senhor assentado sobre o trono, e as abas dos seus mantos enchiam aquele lugar. E então ele vê os anjos, a mais alta hierarquia dos anjos, os serafins, e ele só consegue dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Sabe, quando Deus revela a sua santidade a nós, nós entendemos quem nós somos, nós entendemos a nossa condição de pecadores. Hoje eu gostaria, a gente vai falar sobre o coração, vai fazer um check-up se o nosso coração está bom. Mas eu queria te convidar a pedir para Deus revelar a santidade dele aqui, amém? Então levanta assim as suas mãos e fala: Deus, me revela a tua santidade. Tu és santo, santo, santo. Senhor, se mostra a mim, para que eu possa ver. Deus, a mim mesmo. Pai, nós estamos aqui, e esse culto é para o Senhor, Deus, não é para nós. O Senhor é o espectador, o Senhor é o motivo desse ajuntamento. O Senhor é digno de honra, glória, poder e majestade. E hoje nós clamamos que o Senhor, Pai, tão somente revele a tua majestade, a tua santidade a nós, para que possamos corrigir, acertar, pôr em ordem a nossa vida. Que o Senhor nos constranja com a tua graça e com o teu poder, e que possamos examinar o coração, resolver a vida, crescer contigo. Nos abençoa, Pai. Te louvamos, cantamos aqui que o Senhor está sobre o trono. E eu quero te bem dizer, Pai, porque semana passada nós oramos aqui pelo filho da Dani Stoffel, que tinha sofrido um acidente em moto, Pai. Estava com o pulmão perfurado, com os rins parando, e o Senhor fez algo maravilhoso. Ainda ontem eu recebi a mensagem que esse jovem teve alta do hospital. Te louvamos, te bendizemos, Pai. O Senhor ouviu o nosso clamor. O Senhor tem ouvido as orações que são feitas nessa casa. Da mesma forma, eu quero pedir para um neném que está agora no hospital há 60 dias. Eu quero clamar, da mesma forma, visita esta criança, esta família agora, Deus, a nossa igreja, com a tua graça, que haja cura, para que o teu nome seja exaltado entre nós. Agora existem pessoas com as mãos levantadas, clamando por socorro, Pai. E eu quero pedir: se manifesta com glória e poder neste lugar. Cura, restaura, renova. Faz o que não podemos fazer. Te amamos, Deus, te bendizemos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Dá um abraço quem está perto, diga: você é uma bênção. Deus vai falar contigo hoje. Quem está feliz de estar aqui? Como é bom estar no culto, na presença de Deus. É gostoso assistir em casa às vezes, mas é diferente estar aqui, não é verdade? É especial estar na presença do Senhor. Bom, antes de começar a ministrar a palavra, quero fazer alguns convites. Primeiro, quem tem prazer de servir a Deus? Levante as mãos. Nós precisamos de voluntários. A gente abriu mais um culto, né? Culto das 5, tinham quase 2.000 pessoas, gente. Pela graça de Deus, semana passada. Você pode aplaudir o Senhor? Eu confesso, achei que ia ter umas 500, 800, tinha quase 2.000 pessoas. Deus é bom demais. Mas a gente precisa de ajuda. Você
venha servir. Separa uma semana no mês para você servir. Nas câmeras, no ministério de oração, no ministério infantil, ali na brigada, no estacionamento. Bom, tem tantas frentes. A gente se sente parte quando a gente serve. Amém? Então tem aí o QR Code, você entra lá, pibcuritiba.org.br/servir e vê lá as áreas, se inscreve para o treinamento e nos ajuda. Também quero convidar a igreja para a conferência de famílias. Está chegando, vai ser um tempo lindo, especial. Quem estava aqui semana passada? Vocês viram o meu filho, né, convidando o Albert, a turma aí da comunicação aprontou essa. Então participe, está lindo, está muito bem preparado. Tem temas que você está tendo conflito dentro de casa. Meu filho está muito no celular, está sempre na tela, conflito no casamento. Eu não sei quais são as crises, tá? Mas vai lá, participe, os preletores são excelentes, está vindo só gente boa, você vai ser abençoado. Então sai daqui e vai lá, faz sua inscrição, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Bom, eu quero continuar a mensagem da semana passada. Quem estava aqui, eu preguei sobre a sabedoria, e eu te desafiei a convidar a sabedoria para dançar. Talvez você não sabe dançar. Pode dizer assim, eu aprendi a dançar na igreja, a ser conduzir a vida no ritmo da sabedoria de Deus. Você trouxe a Bíblia, abre em Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 12. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão sua vida por muitos anos, e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo, vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Bom, nós aprendemos semana passada que a sabedoria na perspectiva bíblica, ela é uma pessoa. A Bíblia personifica a sabedoria para nós. Em Provérbios capítulo 1, a Bíblia vai dizer que a sabedoria, ela grita nas praças, ela conversa nas ruas, ela ensina nas portas da cidade. A Bíblia vai dizer em Provérbios 9, que a sabedoria de Deus, ela constrói casas e ela prepara banquetes. No texto que acabamos de ler, em Provérbios 3, ela aparece aqui lançando os fundamentos da terra, pondo o céu no seu lugar e fazendo as nuvens gotejarem o orvalho. A sabedoria é uma pessoa. E quando eu estava lendo o livro de Provérbios, estudando, eu fiquei pensando, bom, se a sabedoria é uma pessoa, eu queria convidá-la para morar lá em casa, para pegar carona comigo no carro, para me ensinar a educar meus filhos, a dirigir a igreja, a trabalhar bem. E quando todo mundo estava dormindo, eu desci, fiz uma oração, na verdade. Eu pus uma música e eu convidei a sabedoria para dançar. Eu disse, Senhor, Deus, me ajuda a embalar a minha vida no ritmo da sua sabedoria. Quem quer fazer essa oração comigo? Aí, levanta as mãos assim e fala, Senhor, me ajuda a embalar a minha vida no ritmo da sua sabedoria. Mas como isso funciona? A sabedoria não é apenas conhecimento. A sabedoria é conhecimento que eu ponho em prática. É por isso que muitas vezes a palavra sabedoria na Bíblia está relacionada a pessoas que têm habilidades com as mãos. O artesão, o construtor. É quando eu pego os princípios
da sabedoria de Deus e coloco em prática na minha vida. Aí eu começo a ser embalado pelo ritmo da sabedoria de Deus. Nós estudamos alguns princípios já, que quando colocamos ele em prática, eles fazem Deus, a sabedoria dele, trabalhar em nosso favor. Eu não sei se vocês repararam na leitura bíblica, quantas promessas tem nesse texto. Você percebeu? Boa reputação, saúde, sucesso, prosperidade, crescimento, um monte. A Bíblia está dizendo, olha, se você colocar os princípios da minha sabedoria, aplicá-los na sua vida, você vai ser abençoado. E nós já estudamos 4 princípios. O primeiro era aplicar a palavra de Deus. Depois falamos sobre fidelidade. Depois sobre reconhecer a Deus em todos os caminhos e honra. E hoje eu quero continuar estudando mais um princípio com vocês. O princípio do coração ensinável. Olha o que diz o versículo 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O quinto princípio é o coração ensinável. A sabedoria trabalha em nosso favor quando temos um coração molinho, maleável, disposto a aprender, disposto a receber correção. Por que esse princípio é importante? Por que é importante ter um coração ensinável? Primeiro motivo, porque quando a gente tem um coração ensinável, a gente aprende com Deus e experimenta o seu amor na nossa vida. É isso que o texto fala, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como um pai corrige o seu filho. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Você já corrigiu o seu filho? Se não corrigiu, eu vou brigar com você. Tá? Por que você corrigiu o seu filho? Porque você o ama. A Bíblia diz que quem não corrige o seu filho está condenando ele à morte. Em Provérbios 24, 23, olha que diz: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Olha que forte. Quem não disciplina filho está condenando ele à morte. A Bíblia está dizendo isso, tá? Agora, você já corrigiu seu filho, disciplinou ele, e ele resistiu, respondeu. Já aconteceu com você? Ou só acontece na minha casa essas coisas? Acontece. Eu lembro que a Nina era pequenininha. Ela está aqui, está me ouvindo, né, Nina? Tinha uns 4 anos, 3, 4 anos. E aí ela aprontou uma e eu pus ela de castigo. E aí eu falei, filha, você só vai sair do castigo quando você se arrepender, entender que fez errado. Tá bom? Aí fechei a porta. É engraçado que a criança começa a chorar e a gente que sofre mais do que a criança. Não é verdade? Fica ali esperando, e 5 minutos parece uma eternidade. Aí passou 5 minutos, eu abri a porta e falei, Nina, você já se arrependeu? Já entendeu que você fez de errado? Ela disse não para mim. Eu falei, então você vai ficar aí. Aí passou 5 minutos, fechei a porta e de novo abri e falei, Nina, você já se arrependeu? E ela disse não. Falei, então vai ficar aí. Olha, foi difícil dobrar a fera. Depois da 5ª vez ela disse, eu me arrependi, papai. Mas é difícil. O meu cunhado tem uma filha pequenininha, e eu achei tão bonitinha. Ela é gorda, fofa assim. Ela estava pulando na cama, fazendo bagunça. O pai falou assim para ela, filha, cuidado, você vai quebrar o pescoço. Sabe o que ela respondeu? Ela falou, papai, está colado aqui, ó, está colado. Por quê? Porque a gente já nasce com um coração difícil, precisa ser domado. E a Bíblia vai nos ensinar que quando a gente não tem o coração ensinável, a gente deixa de aprender com Deus. Uma das coisas lindas de entregar a vida para Jesus é que quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor, nós somos achados como filhos de Deus. E tem gente que não recebe essa paternidade, não vive essa paternidade de Deus, porque não tem o coração ensinável.
Segundo motivo, porque é importante ter o coração ensinável. Porque o coração ensinável, ele não ter um coração ensinável fecha as portas da revelação de Deus para nós. Quantos querem receber revelação de Deus, assim, direcionamento do alto? Você já tentou ajudar alguém que não quer ajuda? Falar com uma pessoa que não quer te ouvir, já tentou? Quando a gente não tem o coração ensinado, se Deus fala e a gente não atende, Ele para de falar. Eu acho interessante um texto em 1 Samuel, no capítulo 3, que a Bíblia diz que naqueles dias, a palavra do Senhor se tornou rara e as visões menos frequentes. Por que isso aconteceu? Porque naquela época o povo estava sendo liderado por 2 sacerdotes, chamados Ofni e Finéias. E esses sacerdotes eram homens corruptos. Eles dormiam com mulheres, eles adulteravam, que não eram as suas esposas, eles roubavam as ofertas. E Deus levanta pessoas no meio do povo para falar: o que vocês estão fazendo está errado. Mas eles não escutam. E aí Deus para de falar. As visões se tornam raras, menos frequentes. Tem um texto em Amós, no capítulo 8, que eu acho muito interessante. A Bíblia vai dizer assim, que vai chegar um tempo onde as pessoas não vão ter fome de comida, de pão e sede de água, mas elas terão fome da palavra revelada de Deus. Por quê? Porque vai chegar uma hora que Deus fala assim: vocês não querem ouvir, então eu vou ficar em silêncio. E tem muita gente que está vivendo o silêncio de Deus. As respostas não chegam, os direcionamentos não vêm. Você ora e parece que nada acontece. Sabe por quê? Porque o teu coração não é ensinável. Terceiro motivo, porque é importante ter um coração ensinável. Porque quando a gente não tem um coração assim, a Bíblia diz que a gente para de crescer na vida. Olha o que diz Provérbios 15, 31 e 32. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, a crítica boa, tá? No meio dos sábios tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. O que a Bíblia está falando? Aquele que tem um coração ensinável, que atende a crítica, que não tem problema de ser corrigido, ele cresce na vida. Ele tem uma casa entre os sábios, ele senta entre os príncipes. Mas o que tem dificuldade com isso, a Bíblia vai dizer que ele menospreza a sua alma, ele não tem respeito por si mesmo. Porque ele interrompe o seu próprio crescimento. Você já falou com um funcionário? Tentou corrigir um funcionário e ele se ofendeu com você? Já aconteceu contigo? Você já tentou ajudar uma pessoa? Ela vem pedir conselhos. Aí quando ela começa a contar a situação, você começa a fazer críticas construtivas, apontar onde ela está errando. E aí você perdeu o amigo, porque ele se ofendeu, se magoou com você. Você já tentou ajudar um colega, e aí você começa a apontar situações para ele poder melhorar. Só que ele sempre tem uma boa desculpa. A culpa é de alguém. É do sistema, é do outro. A culpa é da sociedade que conspira, mas ele não se responsabiliza. Sabe o que está acontecendo com essa pessoa? O coração dela não está bom. Será que o meu coração está bom? O seu está bom? Como é que você reage com as críticas? Você se ofende? Você tem boas desculpas? Você retruca e fica bravo? Como é que está teu coração? A Bíblia diz em Provérbios 4 que a gente tem que guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. Mas pastor, como é que eu sei se o meu coração é ensinável ou não? Se o meu coração está bom ou não? Espiritualmente saudável ou não? Nesse texto a Bíblia vai apontar para nós 2 indicadores. Quem já fez teste do coração? Tem indicadores que mostram se o nosso coração está bom ou não. E aqui a Bíblia vai apontar para nós 2 indicadores que nos ajudam a avaliar o nosso coração. O primeiro indicador é o desprezo. O texto diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor.
O desprezo, a disciplina, a correção, na perspectiva bíblica, está muito relacionada ao que a Bíblia chama de dureza do coração. Essa é uma doença espiritual, a dureza do coração. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz assim: olha, quando o Senhor falar com você, não endureça o seu coração. É uma doença espiritual. Mas como que essa doença, essa dureza do coração se manifesta nas nossas vidas? A Bíblia vai nos dar vários exemplos. O primeiro exemplo, a Bíblia vai nos dar, é a dureza do coração do faraó. A Bíblia vai dizer em Êxodo 9, versículo 12, que Deus endureceu o coração do faraó. Mas por que Deus endureceu o coração dele? Sabe, a dureza do coração do faraó está ligado ao orgulho, à obstinação, à teimosia. Olha o que acontece. Deus queria libertar o seu povo. Então manda um mensageiro, Moisés, dizer para o faraó: deixa o meu povo ir embora. E aí ele vai e fala com o faraó uma vez. O faraó não libera. E aí vem uma praga. E aí Moisés volta, e vem a segunda praga, e vem a terceira praga. E o que acontece? Ele continua teimoso. Na verdade ele faz assim: quando a praga vem, ele fala assim: Moisés, tá bom, eu vou deixar seu povo ir. Aí quando a praga vai embora, ele fala assim: não, eu vou continuar fazendo do meu jeito. E aí chega uma hora que Deus fala assim: bom, agora não adianta mais. Eu mesmo vou tornar o teu coração insensível. Eu já avisei 1, 2, 5, 10. Agora chega. Mesmo que você queira, você não vai mais mudar de vida, não vai se arrepender. Então Deus endurece o coração. Cuidado. Sabe o que acontece muitas vezes? Deus está avisando. Ele manda um mensageiro, ele fala. E aí, porque o coração é orgulhoso, é teimoso, você sabe, você não escuta. Fazer queda de braço com Deus nunca é boa coisa. A gente sempre sai perdendo. O faraó perdeu a sua autoridade. Viu gente que ele cuidava se perdendo. Perdeu seu filho, perdeu sua vida. Porque ele ficou resistindo por causa do seu orgulho. Mas será que isso não acontece com a gente? Quantas vezes Deus avisa, Ele fala para mudar, aí a gente muda um tempo e depois volta atrás. Você fazia direitinho, mas daí você volta atrás. Aí a coisa complica, vem uma praga pior, aí você volta para Deus. E a gente fica fazendo isso, cuidado. Porque uma hora Deus vai perder a paciência. E aí Ele vai pegar o coração e falar assim: agora chega. Eu vou endurecer o coração. Olha que forte Provérbios 29, 1. A Bíblia diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, aqui é o pescoço duro, tá? Não se inclina. Será quebrantado de repente sem que haja cura. Cuidado. Orgulho, teimosia é um pecado perigosíssimo. Para mim, um exemplo muito interessante dessa espiritualidade, dessa sensibilidade que se perde, é o rei Uzias. O rei Uzias foi um rei bom. Ele começou a governar com 16 anos. A gente falou de Isaías, eu lembrei dele. Ele reinou 52 anos. Ele fez o que agradava a Deus e ele prosperou. Mas quando ele estava com o seu governo consolidado, um dia ele resolve fazer algo que ele não deveria fazer. Ele resolve queimar o incenso no templo. E a Bíblia diz que Deus levanta 80 sacerdotes para falar para ele: não faça isso, isso está errado. Mas o coração dele estava duro, então ele se tornou insensível, ele não era capaz de ouvir. E aí ele fica bravo, ele briga com os sacerdotes e ele vai lá e queima o incenso. E o que acontece com ele? Quem lembra? Deus põe uma lepra na cabeça dele, na testa dele.
O que a lepra representa, gente? É uma doença que no quê? Nos torna insensíveis. É como se Deus estivesse assim, colocando na cara deles, estampado, ó, você, por causa do seu orgulho, perdeu a sensibilidade espiritual. É isso que o pecado produz na nossa vida. Quando a gente cai a primeira vez, Deus vai lá, avisa, e a gente chora, a gente se arrepende. Mas aí a gente cai de novo. A gente sabe que está errado. Aí chega uma hora que o nosso coração vai ficando cada vez mais insensível. A gente não sente mais nada. Tem hora que a gente não está nem aí. A gente está vivendo a vida. Será que o teu coração não está duro? Será que a obstinação não chegou, o orgulho não bateu na porta do teu coração? Será que você já foi ensinável, mas você deixou de ser, porque Deus te abençoou? Será que isso não aconteceu com você? Mas como é que eu sei? Quanto tempo que você não chora pelos teus pecados? Há quanto tempo que você não é convencido de que tem coisas na sua vida que você precisa melhorar, arrumar? Você não tem nada para arrumar, meu amigo, você parou de crescer. Há quanto tempo você não se coloca na presença de Deus e deixa Ele te sondar de verdade? Você tem tido dificuldade para ouvir as pessoas, os conselhos daqueles que te amam? Talvez teu coração não esteja bom. Eu lembro de uma historinha que eu ouvi, uma ilustração. O pastor Abe Uber contou e eu achei tão forte. Ele disse assim: pergunta para o orgulhoso qual é o motivo do sucesso dele. E ele vai olhar no espelho. Pergunta qual que é o motivo do fracasso dele. Ele vai apontar para a janela. Pergunta para o humilde qual é o motivo do seu sucesso. Ele vai apontar para a janela. Qual é o motivo do seu fracasso? Ele vai apontar para o espelho. Quem quer crescer aqui na vida, se responsabiliza, se avalia, melhora. Todos nós precisamos ser corrigidos por Deus. Amém? Segunda forma que a dureza do coração, ela se manifesta, essa doença espiritual. Tá? Aí tem a ver com incredulidade. A Bíblia vai falar da dureza do coração do povo de Israel em Meribá. Olha o que diz o texto no Salmo 95, no versículo 8. Não endureçais o coração como em Meribá. O que aconteceu em Meribá? Que lugar é esse? Meribá significa contenda, lugar de confusão. Moisés dá esse nome a esse lugar porque quando ele estava em Meribá, acabou a água. E aí o povo começa a reclamar, começa a brigar com Moisés. Eles ameaçam até apedrejá-lo. Então ele chama esse lugar de Meribá, lugar de confusão. Mas a Bíblia vai dizer que também nesse lugar o povo duvidou de Deus. Quando eles estão reclamando, eles falam coisas fortes. Eles vão dizer assim: por que você nos trouxe para cá, nos tirou do Egito, para morrer de sede nesse lugar? Não tem sentido. Eles estavam duvidando do propósito de Deus. Mas eles não duvidaram apenas do propósito, eles duvidaram também do próprio Deus. Eles perguntaram no texto: aonde está Deus? Aonde que Ele está? Será que foi Deus mesmo que nos trouxe até aqui? Sabe, muitas vezes a dureza do coração na nossa vida está relacionada a incredulidades, a tipos de incredulidades. Olha que interessante, quando eles chegam em Meribá, eles já tinham sido libertos, Deus já tinha mandado 10 pragas, eles já tinham visto Deus botando uma coluna de fogo atrás deles, impedindo que os seus inimigos os tocassem. Deus já tinha aberto o mar e eles passaram a pé enxuto. E quando chegaram no deserto, Deus deu uma promessa que a roupa não ia acabar. Então eles estavam andando e nada acontecia mais. Deus fez cair pão do céu. Agora quando acaba a água, eles se tornam incrédulos. O coração fica duro. E eles duvidam do propósito de Deus. Sabe por que às vezes a gente não aprende? Porque a gente tem medo.
Deus está mandando ir numa direção. Deus fala, eu quero que você cresça, vem para cá. E a gente tem medo. E porque a gente tem medo, não confia, a gente para de crescer. Quem aqui já recebeu uma bênção financeira na vida? Deus te abençoou, você sabe disso. Já recebeu? E por que quando... E Deus já te abençoou mais de uma vez? Levanta, mais de uma vez. Por que agora você está desesperado, angustiado? Deus está dando uma direção, você está perdendo o sono. Quem aqui numa crise que você falou, isso aqui não tem jeito. Aí você orou, procurou Deus, e aí Ele pegou e deu uma direção e as coisas melhoraram. Já aconteceu com vocês uma vez? Duas vezes? Por que agora? Deus está apontando, olha, eu quero te fazer crescer. Vai para cá, e você está com medo agora, por quê? Sabe, esses dias eu me vi com o coração pesado, estava ansioso, não conseguia dormir. Sabe por quê? Porque meu coração estava duro. Começou a chegar as demandas e eu desesperei. E Deus foi falar para mim, ei cara, eu já fiz tantas vezes, você está com medo do quê? Eu vou fazer de novo, e vou fazer mais uma vez, porque eu prometi para você a terra prometida. Olha lá o que eu te falei. Eu fui pegar meus cadernos antigos para ler, e aquietar meu coração. Ei, para de ser duro de coração. Até os discípulos tiveram essa crise de fé. A Bíblia vai falar em Marcos 16, versículo 14, que Jesus censura a incredulidade e a dureza do coração dos discípulos. Mas por que o coração deles era duro? Porque eles duvidaram da ressurreição de Jesus. Olha só, Jesus tinha multiplicado pães e peixes, andado sobre as águas, eles tinham visto tudo isso. Jesus tinha curado a filha de Jairo, ressuscitado ela, ressuscitado Lázaro, e ele tinha dito para eles, eu vou ressuscitar também. Ele fala para os discípulos. Aí o que acontece? Jesus morre, ressuscita, aparece para Maria Madalena. Maria Madalena vai contar aos discípulos, eu vi Jesus ressuscitado. E a Bíblia diz que eles não creram. Aí depois Jesus vai lá e aparece para os discípulos no caminho de Damasco, o caminho não, de Emaús, confundi as histórias. E aí eles vão lá e contam para os discípulos. E o que eles fazem? Eles não creem. E aí agora Jesus aparece para eles e vai estar dizendo assim, por que vocês não acreditaram? O coração de vocês está duro. Ei, quem já ensinou o filho a andar de bicicleta aqui? Quando é que o filho não aprende? Quando ele fica com medo. Quem quer ter um coração ensinado? Tem coisas que você só vai aprender e viver se você confiar, deixar a incredulidade de lado, porque Deus tem coisas maiores. Olha para mim aqui, ó. Deus tem coisas maiores para você. Creia. Outro tipo de dureza de coração. A Bíblia vai falar da dureza do coração dos fariseus. Quando Jesus cura um homem com a mão atrofiada. Quem lembra dessa história? Lembra? Em Marcos 3,5, a Bíblia diz, entristecido com a dureza do coração deles. Por que Jesus está triste? Jesus está ensinando na sinagoga. E ele vê um homem doente, com a mão ressequida, atrofiada. E aí Jesus faz uma pergunta, é lícito curar no sábado? Por quê? A tradição daqueles homens que estudavam a palavra, os fariseus, dizia que não podia trabalhar no sábado. E eles achavam que curar pessoas no sábado era trabalho. E aí Jesus está explicando, vocês estão entendendo a lei errada. A gente pode fazer o bem qualquer dia. Qualquer dia. Deus não nos proíbe de fazer o bem para os outros em nenhum dia, inclusive no sábado. E aí então o que Jesus faz? Ele chama o homem com a mão atrofiada e cura. Eles viram o braço do homem, sendo curado diante dos olhos deles. Mas por que eles não creram? Porque o coração estava duro. E aí tem um outro tipo de dureza de coração que tem a ver com legalismo. É quando eu estou tão apegado às minhas tradições de fé, que mesmo que Deus sinalize,
eu não consigo entender, porque eu estou preso às minhas tradições. E aí Jesus está falando: ei, tem coisas novas, tem coisas da minha palavra que você não conhece, tem milagres que eu quero fazer na tua vida, mas você está preso nessas tradições. Tem tanta gente preso nas suas tradições e não consegue viver o novo de Deus, porque o coração está duro. Tanta gente, tá? Isso acontece. Eu estava lendo um livro, Deus Desconhecido, e ele fala que 2 testemunhas de Jeová bateram na porta da sua casa para evangelizar. E o pastor senta com eles e eles acreditam que o arcanjo Miguel e Jesus, eles são a mesma pessoa. E ele começa a explicar, abre a Bíblia em Daniel e mostra o texto que fala dos príncipes, né, das hierarquias dos anjos, e fala que os príncipes superiores. Aí ele fala do príncipe da Grécia, da Pérsia. Fala, tá vendo? Tem outros como o arcanjo Miguel. E os homens ficam confusos. E aí ele vai e ministra para eles, fala: vocês não entenderam isso porque vocês não leram a Bíblia, não estudaram com o coração aberto, vocês estavam presos às tradições de vocês. Os homens saem e ele fica com a Bíblia aberta. E aí Deus fala: e você também não está preso às suas tradições? Será que você não precisa fazer uma revisão? Nós ficamos presos. Eu lembro quando eu fui contar algumas experiências que eu tinha vivido para um pastor, para um líder, há muitos anos atrás. Ele disse que aquilo não era possível, porque as suas tradições o impediam de entender aquelas coisas. Eu também vejo todos os dias pessoas, o louvor pode chegar aqui, eu já vou encerrar, que tem dificuldade de abraçar a fé. Está vendo os milagres, os sinais, a palavra, mas ele está preso nas suas tradições. Eu lembro do meu sogro, estou vendo ele aqui, quando ele se converteu e foi discipulado, e a Selma começou a ensinar para eles, né, sobre idolatria, e ele lia e falava: mas como que eu nunca tinha visto isso antes? Ele começou a mandar e-mails para os líderes dele, para dizer: como vocês não me explicaram isso? Mas eu dou graças a Deus porque ele abriu mão das suas tradições, para viver o novo de Deus na vida dele. Ei, em nome de Jesus, se você quer viver o novo de Deus na sua vida, você precisa abandonar algumas tradições e legalismos. Jesus está vivo, Ele está se revelando, e existem pessoas presas. Sabe, hoje eu vim nessa casa, eu tenho uma oração. Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero as suas promessas, eu quero o novo. Eu quero viver, Deus, tudo que o Senhor tem para mim. Me dá um coração ensinável. Se tem orgulho, eu não estou ouvindo. Estou sendo grosseiro, perdendo a mão. Restaura. A Bíblia diz que Deus pode transformar o coração de pedra em coração de carne. Ele pode. Se tem falta de fé e por isso eu não estou vivendo, eu quero. Se tem tradições, eu aprendi e estão me impedindo de chegar diferente, de ver perspectivas novas. Eu quero tudo que Jesus tem para mim. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje. Eu não sei o que você está vendo no espelho, o que você está vendo na janela. Eu não sei o que o exame do coração, o desprezo, mostrou para você. Se resistir à palavra. Pastor, mas você disse que tinha outro indicador. Vou falar hoje à noite, que é a mágoa. Eu vou explicar. Mas se hoje você está querendo pedir para Deus: me dá um coração molinho, um coração ensinável. Eu não quero ficar dando desculpas. Eu não quero resistir. Eu não quero me ofender quando me ajudam a crescer. Eu quero viver na casa boa, sentar entre os príncipes. Eu quero ter respeito por mim mesmo. Eu quero ter um coração ensinável.
Se Deus falou contigo e você está dizendo, eu quero. Fica de pé no teu lugar agora. Fala, Deus, me dá um coração de carne. Me dá um coração ensinável. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu fiz essa oração enquanto eu preparava essa mensagem. Eu pedi, Deus, me ajuda, me ajuda. Põe a mão no teu coração e fecha os olhos. Isso, põe a mão aí. Fala, Deus, me mostra como está meu coração. Se tem orgulho, se tem dureza. Ele é fruto de teimosia. O que é, Deus? Falta de fé. O meu legalismo. O que é? Eu quero um coração puro que te agrade. Feche seus olhos e começa a pedir, Deus, me dá um coração puro. Me dá um coração maleável, ensinável. Quero crescer na vida. Eu quero mais de ti. Feche os seus olhos, clama, Deus, me dá um coração assim. Pai, quero me ajuntar aos meus irmãos agora e pedir, Deus, juntamente com eles, que o Senhor quebrante os nossos corações. A tua palavra diz que o Senhor não despreza aquele que tem o coração quebrantado, contrito, humilde, ensinável. Por isso, se existe qualquer tipo de dureza no nosso coração, nos constrange, Pai. Nos ajuda a olhar para os últimos dias, para os últimos meses e identificar. Queremos melhorar, queremos crescer. Nos dá um coração, Deus. Um coração ensinável, Senhor. Enche-nos com a tua graça e com o teu poder. Nos liberta do orgulho, nos liberta da teimosia, nos torna humildes, mansos, nos abençoa, Pai. Queremos tudo o que o Senhor tem para nós. Continua com seus olhos fechados. Se você está preso a alguma tradição de fé dos seus, isso te impede de seguir Jesus de verdade. Você está preso. E hoje eu falei que a sabedoria, ela é uma pessoa, e o Novo Testamento vai dizer que essa pessoa é Cristo Jesus. Ela é a sabedoria encarnada de Deus. Se a gente quer viver a sabedoria, a gente tem que olhar para Jesus e seguir os seus passos. E quando a gente segue os passos de Jesus de verdade, vive o que ele ensinou, não adianta só pôr um crucifixo no peito, ter a Bíblia aberta lá em casa, não é isso. É pôr em prática o que ele falou, seguir de verdade, fazer dele Senhor, da sua palavra, voz de comando. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente é dono do nariz, a gente sabe a verdade, a gente segue o nosso coração, o nosso sentimento, aí as coisas não dão certo na vida. Mas hoje você ouviu a palavra de Deus, e você não quer seguir as suas emoções, você não quer seguir seus sentimentos, você não quer seguir as suas tradições, você quer seguir Jesus. É que Ele seja Senhor da sua vida. Deixa eu te dizer, você não é capaz de seguir Jesus. Ninguém é capaz aqui de seguir Jesus, porque nós somos pecadores. A única maneira de fazermos isso é quando nos arrependemos e pedimos que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Se hoje você disser, eu quero viver o que Jesus ensinou, eu quero ser um seguidor dele, eu não consigo, eu quero a ajuda do Espírito Santo, hoje mesmo você vai nascer de novo nesse lugar. O Espírito vai te visitar e vai te dar uma condição de viver o que Jesus ensinou. Por isso que você não consegue, por isso que você está preso nesses pecados. Mas hoje, se você se arrepender e convidar Jesus, o Espírito de Deus, Ele vai fazer se tornar possível. Por isso eu quero fazer uma oração. Você quer convidar Jesus, o Espírito Santo, para te ajudar? Fala assim, Deus, eu abandono minhas tradições, o que for, mas eu quero ser um seguidor de verdade de Jesus. Feche teus olhos, põe a mão no coração assim e repete comigo: Senhor Jesus, eu quero ser um seguidor de verdade. Eu quero, Deus. Eu não consigo, por isso eu estou pedindo, sou pecador. Me enche do teu Espírito. Entra na minha vida, me dá uma vida nova. Vai ser do teu jeito. É no nome de Jesus que eu oro.
Quem fez essa oração hoje a primeira vez, está dizendo assim: eu quero Jesus, eu quero ser um seguidor de Jesus dessa forma. Levanta a mão aí, deixa eu ver. Tem alguém que orou assim a primeira vez? Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta isso, deixa eu ver. Tem muita gente, isso, que levantou a mão. Ei, vem para você que levantou a mão, vem para cá, vem a família toda, deixa a gente orar por vocês e abençoar a vida de vocês. Vem para cá, levantem os bancos aí, vem para cá, desce da galeria, vem lá de trás. Tem muita gente que levantou a mão. Vem com a esposa, vem com a família, vem com os filhos, vem para cá. Nós vamos orar rapidinho. Isso. Vem, os pastores já vêm para cá, os líderes, os diáconos. Isso, você que levantou sua mão, desce para cá, vem para cá. Isso, vem para cá. Tem mais gente que Deus está chamando lá na galeria, lá no meio, aqui no meio. Isso, vem para cá, pede licença e desce aqui. Isso. Vem para cá, tem mais gente. Jesus está te chamando, vem agora. Não resista ao chamado de Jesus. Venha, pode vir. Vem para cá. Isso, tem mais gente. Vem para cá. Olha a família inteira, glória a Deus. Vem para cá, isso, vem para cá. Isso. Pede licença lá. Passa pelas fileiras e vem para cá. Aleluia. Tem gente chegando, isso. Veio a família toda, isso. Pode vir. Senhora, Senhor, tem jovem. Vem para cá, desce a escada e chega aqui pertinho. Ó. Isso, vem para cá. Aleluia. Tem mais gente. Deus está chamando. Vem para cá agora. Isso. Pode vir, pode descer. Isso. Venha. Nós vamos estender as mãos para cá. Isso, estende a mão para cá, esse povo, tá? Olha só. Vamos orar aqui junto. Estende a mão. Senhor Jesus, derrama o teu Espírito agora e sela a vida dos meus irmãos com o selo do teu Espírito. Que eles não sejam mais os mesmos. Que a tua presença os acompanhe, os abençoe. Faz assim, Deus. Faz isso por um louvor da tua glória. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Dê uma olhadinha para trás, olha a família que vocês receberam na fé. Sejam bem-vindos. Vocês vão receber um convite nosso, tá bom? Toda semana a gente tem café para receber quem está chegando, terça e sábado. Pega o convite, vai lá, a gente quer explicar os próximos passos, amém? Deus abençoe vocês. Contra aquilo que não te agrada, some contra o fogo, purifica o ouro que há dentro de mim. Encontra em mim aquilo que te agrada. Faz de novo, aumenta o fogo que vem de ti. Encontra em mim, encontra em mim aquilo que não te agrada. Consome contra o fogo. Só para um pouquinho aí para receber a bênção do Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, que ela possa produzir frutos na nossa vida, e com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe vocês, uma semana linda, abençoado. Aquilo que não te agrada.
faz